Uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Você pode achar estranho o título que eu dei a esta reflexão. Um país equilibrado tem lugar para todos, assim como a igreja. Eu quero focalizar na antiga aliança o trato de Deus com um país especial, Israel, que foi escolhido por Deus. O Senhor deu uma lei a pedido do povo de Israel. E esta lei previa detalhes muito interessantes que nós achamos até estranhos e, às vezes, nós rimos até de certas leis. Quando o boi entrar no terreno do outro, quando o boi chifrar uma pessoa, coisas desse tipo. Mas eu quero me referir agora a Josué no capítulo 19, já depois que eles entraram e tomaram posse da terra. Deus orientou o povo, eles tinham que fazer a parte deles. Deus não determinou cegamente que tudo deveria ser daquela maneira. Deus deu uma liberdade muito grande de eles tomarem iniciativas, os israelitas, e poderem escolher também e participar desta divisão. Mas Deus lembrou alguns detalhes. Depois que eles deram herança para todas as tribos, todas as famílias, eles deram uma herança no capítulo 19 também para o Josué. Os líderes também têm o seu lugar. A Bíblia diz que é para não amordaçar a boca do boi quando debulha o grão. O líder precisa viver também, não se enriquecer com o evangelho, mas ele precisa viver também, principalmente se ele se dedica totalmente ao evangelho. Ele precisa receber do evangelho. Isto é a orientação de Deus. E o Josué escolheu uma cidade muito humilde, uma cidade para ele, na verdade para ele e para a família dele. Ele não recebeu verba do povo, nem mão de obra do país para construir a cidade dele. Ele recebeu um espaço, uma herança, e ele iria desenvolver aquela herança, como os outros também. Todos os outros receberam. Mas a do Josué ficou registrada na Bíblia porque ele moraria ali e seria consultado como líder. O povo precisava saber o endereço dele, onde procurar o líder. O líder numa igreja deve estar disponível para o povo precisa saber onde encontrar o líder. Não é só para dirigir reuniões ou aparecer na televisão. O líder precisa ser acessível ao seu povo. Há alguns detalhes interessantes. Qualquer pessoa pública, como líder de um trabalho de uma igreja, ele tem que atender as pessoas. Mas ele não pode atender todo mundo que venha a ele. Ele tem que atender, e é obrigação dele, os que são membros da igreja que estão relacionados com ele. Se a igreja é muito grande, o líder tem que ter outros líderes e as pessoas vão se reportar aos outros líderes. Só em casos especiais vão se reportar a ele. Nenhum líder tem capacidade de atender milhares de pessoas, nem Jesus. Ele estava limitado pelo tempo e pelo espaço. Jesus escolheu 12 para concentrar o treinamento dele, o discipulado dele naqueles 12. O Josué teria que estar disponível para consultas, mas todo o povo teria que estar organizado em tribos, em cidades, em conselhos nas cidades, para o povo recorrer. O Josué só em casos especiais. Então ele precisava ter um local conhecido e ficou registrado na Bíblia para que todos os israelitas soubessem. A seguir, no capítulo 20, Deus manda escolher as cidades de refúgio, 6 cidades distribuídas uniformemente pelo país, 3 do lado de cá do Jordão, 3 do lado de lá do Rio Jordão. Essas cidades
seriam cidades administradas pelos levitas e seriam consideradas cidades de refúgio para abrigar aqueles que tivessem matado alguém involuntariamente. Interessante, Deus já tinha previsto assassinatos. Onde a população se multiplica, muitas mortes sempre vão acontecer. O ser humano sempre vai ter ódio, raiva, o eu muito grande, querer discutir, brigar e se vingar. Isso sempre vai acontecer. É preciso que exista um sistema de justiça. Naquela época era um sistema descentralizado, atribuído às famílias e aos conselhos de anciãos de cada cidade, mas eles teriam que fazer justiça. No caso de dúvida, a pessoa que matasse alguém involuntariamente e que fosse alvo do vingador de sangue, na verdade o vingador não atuava sozinho, ele andava acompanhado de outras pessoas que o ajudavam a vingar a morte da vítima. O vingador iria partir para cima do assassino. Mas se o assassino não tivesse culpa, ele iria se explicar lá na cidade de refúgio. E Deus mandou separar essas cidades de refúgio. Um país equilibrado tem que ter lugar para tudo. A seguir, no capítulo 21 de Josué, Deus estabelece a cidade dos levitas. Os levitas eram pessoas separadas do povo, uma tribo inteira separada, para se dedicarem à oração, à leitura da Bíblia, ao conhecimento da Bíblia, à cópia da Bíblia, ao aconselhamento às pessoas. Os levitas estariam morando espalhados por todo o país para que eles pudessem estar acessíveis ao povo. O povo tinha que achar um levita depressa, quando precisasse, como um médico, como uma pessoa que iria ajudar. Cada pessoa teria que saber onde encontrar um levita. Portanto, todos os levitas teriam que ter uma herança para eles, e foi regulamentada essa herança para os levitas. O país de Israel tinha que ter tudo isso. Um país equilibrado, para ser abençoado, precisa ter tudo isto. Mas vamos trazer o assunto para a igreja. O país de Israel na antiga aliança tipifica não um país moderno hoje, mas a igreja. Deus quer que a igreja, pela multiforme sabedoria de Deus, proclame essa sabedoria para os principados e potestades. Efésios 3, versículo 10. A igreja tem que ser um exemplo, uma cidade edificada sobre um monte, uma comunidade que vive em paz. O amor existe ali, os problemas são resolvidos, existe espaço para todos os ministérios, todos têm que ter oportunidade de serem felizes, de se relacionarem bem na igreja. A igreja não é um salão que reúne de vez em quando religiosos para tirar dinheiro deles e, em troca, dar a bênção espiritual. A igreja é uma comunidade, é para ser uma cidade edificada sobre o monte, na linguagem de Jesus, para ser um povo que viva uma vida comunitária. Igreja não é um salão para a gente assistir reunião, igreja é para ser uma família que viva uma vida comunitária. E tem que ter espaço para tudo, para todos os ministérios, para todos os tipos de atividades, e as pessoas se engajarem e todos poderem fazer alguma coisa e serem felizes. Comece a entender isso. Igreja não é uma religião, um salão onde se assiste reunião, mas é uma família, um corpo do qual você participa e tem lugar para todos. A igreja precisa ter lugar para todos, que convivam, todos têm oportunidade, tem a quem recorrer, tem apoio de liderança para serem felizes e os problemas serem resolvidos. Você participa de uma comunidade assim, de um corpo assim, de uma família assim? Pense nisto, meu irmão, minha irmã. Web Rádio